Saudação pessoal, sou o Cifu Zeca da Vila Barbosa e estou aqui começando o segundo estudo, nosso estudo privado da família nossa, Nina Anton, sobre as linhagens do 21 no período público. Eu, como historiador, angariei essas informações em anos de estudo com o pessoal do CERN mesmo, de Hong Kong, de Foshan, e hoje quero disponibilizar a você, para que você também possa ter acesso a essa informação, independente de linhagem, se você é praticante de 21 ou não, mas eu gostaria muito que essa informação chegasse a você, em especial no Brasil, que hoje a gente tem tanto problema com linhagens duvidosas e que às vezes não é por mal, viu pessoal? Às vezes há pessoas que são de linhagens duvidosas porque não têm acesso à informação ou são muito achegados aos mestres. O que isso não quer dizer que eles têm que manter-se errado, não, tá bem? Muito pelo contrário. Eu já passei por isso. E quando eu descobri que a minha linhagem era duvidosa, a primeira coisa que eu fiz foi pensar: eu sou fiel à pessoa ou eu sou fiel à arte? E abandonei a pessoa, certo? Então você que é praticante 21 e sabe, hoje não tem jeito de ficar nada oculto, que é de linhagem duvidosa, não faça isso. Não receba mensalidade ou cobre curso de pessoas que trabalham duro para te dar algo que você sabe que está errado. E hoje eu quero falar muito, ou mais breve possível, de Feng Xiu-Shin. Vocês vão ver a história dele aqui já. De antemão eu quero falar que é uma arte chamada Wing Chun. Wing Chun com I, a gente pode traduzir como elogiando a primavera ou bonita primavera, algo que é bonito, mas é curto, não é eterno, tá? O Wing Chun com E seria traduzido como eterna primavera. Seria algo eterno, vamos dizer assim, tá bem? Então eu preciso que você já entenda isso, que são artes irmãs, tem muitos conceitos parecidos, linha central, posição frontal, mas as formas são 100% diferentes. Não tem ocidental, não tem Chankyu, não tem Biuji, não tem nada disso. Tem outras formas, que eu vou estar citando aqui também no vídeo, certo? Então eu peço a você aqui que tenha um pouco de atenção e fique comigo até o final. Para você que é estudante de Wing Chun, é amante da arte e tem interesse de aprender um pouco mais, esse material é para você. Então vamos lá. Iniciando aqui nosso curso. Estudos dos períodos de 21. Estou aqui com o meu computador na frente, eu vou lendo e vou falando com vocês, porque eu já tenho esse e-book. E eu ofereço e dou às pessoas que têm interesse de folhear, de ler esse material gratuitamente. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou no Messenger que eu com certeza te envio, tá bem? Estudos dos períodos de 21, o período que a gente está estudando é um período mais público, E o capítulo 2 eu vou falar sobre Feng Xiu-Shin, tá bem? Deixa eu arredar aqui o telefone um pouquinho para eu poder ler melhor. Ok. Feng Xiu-Shin é nativo de Xundi. Por um acaso, é onde vem a família de Shan Washun. Tá bem? Relatos, deixa eu aumentar aqui um minuto, por favor. Relatos sobre eles variam, como para todos os ancestrais de 21, em meados de 1800 até 1900. Diz que, quando jovem, de acordo com as tradições de Ziulan Wing Chun, não Wing Chun, Wing Chun, foi aprendiz do Salão Dragão e Fênix, na loja dos bordados, onde conheceu e se tornou aprendiz do performance do Barco Vermelho, que era um ator do Barco Vermelho, da Fai Min Sin Kan, muitas vezes referido como o Belo Rosto, propriamente dito. Feng Xiu-Shin viajou junto com os Barcos Vermelhos para aprender o Wing Chun, até Sun Quan se aposentar. A tradição oral escrita preserva que Feng Xiu-Shin era muito forte e de voz e caráter forte. Para aprender a executar adequadamente sua sutileza, foi preciso o método da ópera, na casa de mais ou menos 20 anos treinando. Certo? Feng Xiu-Shin foi para Foshan, e ele foi abordado por um amigo chamado Dr. Wong, para ensinar seus 2 filhos o Kung Fu.
Para ajudar a se sustentar, Phong concordou e começou a ensinar os filhos Dongjit e Dong-on. Pode ser ouvido foneticamente, a gente tem essa diferença do nosso idioma, como Dongjit ou Dong-on, ou Tongjit ou Tong-on. Isso me deu um pouco de trabalho nos cartórios de Foshan para identificar isso tudo. Bem como seu amigo Tang Suen. Mais tarde, Phong teria retornado a Guangdong, ou Guangzhou, onde trabalhou como marechal imperial. Também teria servido como guarda do governador de Sichuan, perto do final da dinastia Qin. Durante esse tempo, ele também teria passado sua arte a Phong Ting. O final de sua vida, quando tinha quase 70 anos, estava prestes a se aposentar, foi convidado por Yuan Caishan, Ma Zhongyi, Ashu, Lo Haopo para ensinar enquanto vivia na propriedade da família Yuan, que é de Yuan Caishan. Eu falei no vídeo de Luan Zhan um fato interessante sobre Luan Zhan, Fu Bochao e Feng Xiuxing, que ambos são descendentes do Barco Vermelho. E eles falam sobre as facas Yuan Xiongdao. A linhagem Yuan Caishan é muito famosa por isso, que são as facas de tirar vidas. A gente que está muito acostumado com o Ip Man, o Wing Chun, ouve muito falar do Pachandô. Mas essa linhagem que vem assim diretamente do Barco Vermelho nesse sentido, não tem a Pachandô. Usa Idixundao ou Updidou. Porque, como eu disse antes, a Idixundao eram facas roubadas do exército inglês. O Updidou, aliás, por que elas eram roubadas do exército inglês? Porque eram facas menores e com a ponta fina. Servia mais para furar do que para cortar. O Updidou seria mais no Wing Chun, uma versão das facas de Shaolin, do Hungara, que é as facas grandes. Então já é uma versão maior para decepar dedos, braços e tal, com a ponta mais arredondada que não serve para furar. Tá bem? Então só para deixar claro que as facas Wing Chun, além da Pachandô que a gente ouve muito na linhagem de Ip Man, temos o Deep Seung Dao e Ji Seung Dao, que são as facas de tirar vidas. São pequenas, escondidas debaixo da manga, servia para furar, principalmente para estocar. E a Updidou, que são facas com as pontas mais arredondadas e com mais peso, são mais largas, mais pesadas, feitas para decepar. Os monges não podiam também matar, vamos dizer assim. Então usavam as facas para cortar membros, né, vamos dizer assim, que também é pior, né? Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui, que é o que interessa. E Haopo para ensiná-los na propriedade da família Yuan, de Yuan Caishan, nos jardins das cerejeiras. Isso é um nome filosófico dos Tong, né, das sociedades secretas. Poucas famílias de Wing Chun têm acesso a isso, e no Brasil eu não conheço nenhuma, sem ser a nossa. Em Foshan, Feng Xiuxing permaneceu lá até os 73 anos, ou seja, ele ensinou lá 3 anos, né? Até 1936, você vê que não é uma distância muito longa do que a gente está acostumado a ouvir, né? Alguns relatos raros sustentam que Phong era originalmente do norte. Como eu disse no início do vídeo, eu sou formado em história. Não posso deixar nenhuma informação passar despercebida. Que ele era do norte, em qualquer lugar da província de Hunan ou Hubei. E que ele tinha experiência anterior em sistemas como Hungar, ou Hunkun, ou Hunquen, e Yiquen, ou Xiyiquen, Xiyiquan. De acordo com Chu Chuman e Tan Ik, que são pessoas que viveram, né, ensinando o Wing Chun na época do Ip Man. Né? Inclusive, muitos dizem que Ip Man trocava conhecimento com eles. Em uma entrevista concedida ao Mopon para o Novo Era Marcial, o currículo de Feng Xiuxing era composto. O que Feng Xiuxing ensinava? Certo? Atenção. Olha, a gente tem. Pronto, no Wing Chun de Ip Man, de Hong Kong, né? A gente tem Sin Tao, Chiang Qiu, Biu Ji, Mu Qianzhong, Lu Qinpo e Pachandô. Segundo ele, Feng Xiuxing ensinava
Sapiat Kun, que seria 11 punhos. Sapai Food, que são 3 saudações ao Buda. Mukhyantron, que é o boneco de madeira. Luktin Pokwan, que é o bastão que a gente conhece, mas porém uma versão maior. Nossa forma é pequenininha, deles teriam tipo 100 e tais movimentos. E o Jun Kun, que é o Mukhyantron do boneco de madeira. Segundo ele, eram isso, tá bem? Subindo um pouco mais. Nos últimos tempos existem algumas disputas com o Ninchun também, né? De Ipman. É uma briga, né? Todo mundo veio de Ipman e todo mundo quer ser a linhagem original, a linhagem Nelho. A disputa com a forma Sampai Food, de ser autêntica de Feng Xiuxing. Há também informações que sugerem que existiu uma forma Sampai Food. Inclusive no ocidental tem o Sampai Food, né? Que a gente faz assim 3 vezes, né? Respira. Que traduzindo significaria 3 saudações ao Buda, né? Mas uma versão que vemos hoje é diferente. Uma sombra do que era. Sendo composta principalmente pela técnica mecânica do Hungar. Muitos descendentes da família Tang, de Tang e Ik, né? E Dong e Chu, afirmam que os ensinamentos de Feng Xiuxing eram apenas Sapiat Kun, Mukhyantron, Luktin Pokwan e o Jong Kun. Nessa questão aqui, dos que afirmam, dizem que não tinha Sampai Food, que era uma outra forma, e não tinha o Jong Kun, que é o boneco de madeira do bastão. Tinham a forma Jong Kun de mão. Mas qual que é a diferença dos dois? Não é a mesma fonética? É a mesma fonética, mas não é o mesmo ideograma. Entende? O Jong Kun de vem de Jong de pilar e Kun de punho. E outro vem de Jong Quan. Vem de pilar mais bastão. Subindo um pouco mais, informações recentes comprovam a forma Sampai Food não foi transmitida nem pela família Dong, nem pela família Tang, nem pela família Chu. Vocês vão ver que, como eu disse antes, no início de tudo ali, que Feng Xiuxing teve Dong Jit e Dong Yuan. Eles deram origem à família Chu, do Engshun. E Tang Suen, que eu também disse no início do vídeo, deu origem à família Tang. Vocês vão ver mais à frente nos outros capítulos que eu vou falar sobre descendentes de Feng Xiuxing. Por isso é importantíssimo você ficar comigo aqui. Não perder nada desse material de ponta que está chegando para você até agora. É a única coisa que eu peço muito a Deus é que chegue às pessoas amantes sinceros do 21. E se está fazendo sentido para você, partilhe com outras pessoas. Certo? Ou a família Lo. A família Lo, também vocês vão entender que ele também tem descendência de Feng Xiuxing. Foi a única que aprendeu essa forma. Então é questionável se Feng Xiuxing, pelo menos, da forma ou praticamente treinou isso. Foi como Feng Xiuxing ensinou, além de Dai Du Qilan, que são compostas por 3 famílias basicamente. Dai Du Qilan foi uma escola de Wengshun em Hong Kong, como eu disse antes, que trocava conhecimentos com Ip Man. Por isso, às vezes, as pessoas até falam, Ip Man mudava muitas coisas, ensinava uma coisa para um aluno, ensinava outra coisa para outro. Por quê? Dizem que Ip Man ia lá e trocava o conhecimento e melhorava cada vez mais o seu sistema, né? E, vamos lá, Dai Du Qilan combinou os 3 currículos de suas famílias, ou seja, juntou-se 4 descendentes de Feng Xiuxing e criaram um estilo de Wengshun, sendo que alguns deles tinham formas iguais, como o Mukhyantron e o bastão. Basicamente era a única coisa que eles pareciam, entre aspas, assim. As 3 famílias combinaram seus currículos de modo que cada família aprendeu uma forma especial da outra. Isso criou o currículo Dai Du Qilan. Foi posteriormente modernizado por Chen Kong. Chen Kong com Lokoyu, o Inchun e o dragão e o boxe do dragão. Ou seja, Chen Kong foi aluno de Lokoyu, que era aluno de Ip Man. Foi aluno do estilo dragão e foi aluno dos descendentes do Wengshun, né?
ele evoluiu ainda mais, né? E Andreas Hoffmann, que é da Alemanha, fez algumas modificações. Ele deu mais energia naquele no ombro, no joelho, no cotovelo, enfim. Afirma provavelmente que não havia um sistema separado chamado Weng Chun. Havia apenas um sistema, como a gente disse do Luan Jian. Vocês lembram que a gente falou no vídeo do Luan Jian? Que tinha muita coisa em Sansink, que era mais livre, era só teoria. Havia apenas um sistema. Acredita-se que o sistema usado, o Weng, que seja eterno, era na verdade o Pak Ho Kuen, ou seja, o estilo da garça branca, né? Não o Pai Ho que a gente está acostumado a ouvir falar do Brasil, mas o Bai Ho Kuen vem do Yongchun Bai Hi Kuen, que é uma aldeia que tem em Foshan, que também foi criada por uma mulher e tinha um outro nome. Isso aí eu vou falar lá no um período privado, que são os segredos passados de pai para filho ali e tal. Me acompanha no canal, se inscreve que eu vou chegar lá. Weng Chun era uma cidade, como eu acabei de falar, na China. Acredita-se que comumente era um sistema evoluído da garça branca e do boxe da serpente. Usou o personagem Wing, a palavra Wing com I, né, no sistema. Alguns simplesmente colocavam o Lu Bin Po Quan e o John é o Mujon, né, enquanto as outras formas eram feitas nas mãos e nas facas. O que isso quer dizer? Que existia uma aldeia onde eles treinavam. O Barco Vermelho tinha uma aldeia que eles treinavam. Um sistema mais evoluído, porque o Barco ele vem direto do tempo Shaolin. Eles resumiram ele, acrescentaram as formas da serpente. Por isso que eles falam que tinha um combate entre a serpente e a garça. E tinha em comum, eles treinavam sempre o bastão, porque claro, os monges usavam o bastão para andar, para carregar, para remar o barco, como o Luan Ji, e usavam as facas. Tá bem? A evolução hoje, né, a evolução do Weng Chun de Feng Xiuxing hoje é chamada de Jinxin Weng Chun, ou Xiu Lan Weng Chun. Né? Encontrada praticamente em diversas épocas. Né? Os alunos diretos e originais de Feng Xiuxing nem sempre aprenderam todo o sistema. Alguns só aprenderam o bastão, outros só aprenderam o Mujon. Então depois disso criou o seu próprio método, a partir dos conceitos dentro do bastão. O que eu quero dizer com isso? O bastão ele tem os conceitos. Quem já chegou no nível de bastão sabe que tem o Tan Quan, Biu Quan, Quan Quan. Porque são 6 técnicas e meio. São 6 técnicas que tem o bastão. E o meio que é o fluir. Eles examinavam o bastão e tentavam fazer aquilo com a mão. O segredo do Weng Chun, na teoria deles, estava no bastão. Mas não é que se abrisse o bastão no meio e tinha uma teoria ali. Não. É porque os conceitos estavam escondidos ali. Faz um Ryu Quan com bastão, você fazia com a mão também. Faz um Tan Quan com bastão, você fazia com a mão também. Entende? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Alguns misturam o Weng Chun de Feng Xiuxing com qualquer outra arte que praticasse antes. Por isso vemos a influência forte do Hung-Gar e do Choi Lu Fut no Weng Chun. Por exemplo, a família de Chun Chuman, que era considerada o punho de aço, ele tem o Pin Quen e o Fa Quen, que significa punho da flor. É muito comum e achado no Choi Lu Fut. E se não me engano, eu li em algum lugar que Chun Chuman disse que aprendeu isso do Choi Lu Fut. E aí que é interessante, pessoal. A gente fica na briga, né? Essa de 21 fica na briga, quem é original, quem não é, quem não é. O importante naquela época não era isso. O importante naquela época era quem funcionava na hora H do combate. Então, Chun Chuman tinha o Wing Chun, o Weng Chun, mas ele pensava, peraí, esse conceito que eu aprendi aqui no Fa Quen do Choi Lu Fut serve para me ensinar alguma coisa. Serve para me usar no combate. Vou ensinar meus alunos também dessa forma. Então, isso aí compunha melhor uma família. Não um sistema, uma família. Uma família tem as suas tradições pessoais. E isso é interessante, por quê? Muitas pessoas chegam nas facas e criam a própria linhagem, né? Ou então tem Sifu que treina um pouco e cria sua própria linhagem. Por que isso é mal? Porque quando ele sai de uma linhagem, um mestre tem muita coisa para ensinar. E ele só ensina no final da vida. Eu aprendo até hoje como ensinar. Eu já tenho coisas que eu ainda não ensino meus alunos. Eu vou ensinar mais à frente com aqueles que forem mostrando confiança. Entende? Então, o que acontece? Quando isso acontece,
as linhagens que saem no meio do caminho, o que ele fala? Ah, não, eu desenvolvi meu estilo, minha linhagem, porque eu já treinei isso aqui. Pois é, mas quando você tira aquela parte, talvez para você não faça falta. Que eu sei por lei. Para você não faça falta. Mas daqui a 5 ou 10 gerações, aquela técnica que você tirou, talvez faria falta para um estudante. Por isso é importante você manter as tradições, seguir uma família, ficar quietinho ali dentro, aprender tudo. E ali depois, quando você estiver mais velho, falar, olha, eu aprendi isso aqui, mas para mim, sinceramente, só funciona isso e isso. No combate eu só uso isso e isso. Mas você tem que manter as tradições. Isso que é bonito. Porque se fosse assim, o 21 já tinha acabado. Entende? Prosseguindo. É muito interessante notar os dois últimos discípulos de Feng Shui-Shin. Yuan Chai-wan e Yuan Kai-san. Muitos dizem do Yuan Kai-san. Yuan Chai. O Yuan Chai é muito famoso porque você vê lá um boneco de madeira muito gigante, né? É famoso. E o Yuan Kai-san é uma versão muito voltada para as técnicas de dedo, de Biu-Ji, de fortalecimento de dedo, os dardos voadores e as facas, né? É muito bonita essa família. Se você não estudou, estude um pouco mais. E se você quiser e-book, como eu disse, passa de no WhatsApp, pessoal. Não tem problema, atendo todo mundo. Às vezes o pessoal da equipe fala assim, você passa na frente, né? O pessoal manda lá 300, 400, 500 mensagens, você responde, pessoal. Não. Eu entendo que há as necessidades e tem cada um tem seu trabalho, mas eu também entendo que eu também tenho um compromisso com o 21. Então, se você mandar essa mensagem, eu pessoalmente vou te responder, tá bem? Apoiaram Fung fazendo com que ele mudasse para a casa deles em troca de ensinar o 21. Fung Shui-Shin já estava velho, já tinha trabalhado, já tinha tudo, mas naquela época não tinha aposentadoria. Então esses dois irmãos, filhos de um mercador, falou, olha, mora lá em casa, a gente te dá uma velhice tranquila e até quando você morrer a gente te enterra, que era caro também, mas em troca disso você podia ensinar a gente o 21. E ele transmitiu, né, Feng Shui-Shin transmitiu praticamente o mesmo sistema para esses dois irmãos para Fubok Chao, né, o 21 que eles tinham praticado com o mestre da Fai Min. Então, Fubok Chao, que também vocês vão ver lá mais à frente aqui no próximo capítulo, se não me engano é o 3º ou 4º, Fubok Chao e Feng Shui-Shin aprenderam com Da Fai Min. Ou seja, esses dois irmãos não tiveram só Feng Shui-Shin como mestre. Eles também tiveram Fubok Chao. Fubok Chao era muito famoso por matar as pessoas com as facas Wing Chun, que eram as facas Idik Seung Dao. E muito famoso pelo Cobra Wing Chun, que usava muito dedo, né? E eu vou falar nele, vai ser no meu 3º vídeo, então não perca. Tanto Luan Chan, como Feng Shui-Shin, Fubok Chao e outros foram descendentes de quem? Luan Wabo, Luan Chi e da Fai Min Sankan, e entre outros, que eram alunos direto do Barco Vermelho e daquele vilarejo que é o Yongchun Bairriquan. Tá bem? Vou chegar lá. Se você está curioso, não fica muito. Calma que você vai chegar lá comigo. Feng Shui-Shin e Fubok Chao aprenderam com Da Fai Min Sankan e Luan Wabo, não com Luan Chi. Luan Chan aprendeu com Luan Wabo e Luan Chi. Esses dois que eu falei aprendeu com Da Fai Min Sankan e Luan Wabo. Por isso eu disse no vídeo anterior que eu acredito que as formas de mão ocidental Chankyubi têm ligação com o Luan Wabo. Presta atenção por quê. Então, Fubok Chao e Feng Shui-Shin aprenderam com Da Fai Min e Luan Wabo. Ambos praticaram o mesmo Wing Chun. Então, inversamente, podemos deduzir que Luan Wabo e Da Fai Min Sankan tinham o mesmo sistema Wing Chun. Podemos verificar os seus ensinamentos. Luan Wabo, por referência cruzada do que ele ensinou Fubok Chao, como visto no Yuan Kai-san, Wing Chun. Com isso, o único aluno conhecido foi o Luan Jian de Foshan Oguluo. Ou seja, o que o Luan Wabo ensinou para Luan Jian casa com o que ele ensinou para Fubok Chao. O que ele ensinou para um, ele ensinou para outro. Porém, o que o Da Fai Min Sankan ensinou para o Fubok Chao não é o mesmo que o Luan Yeti ensinou para o Luan Jian. Entende?
Então, para resumir, como determinamos que havia apenas um sistema de conceitos no barco vermelho? Existia sim, cada mestre tinha o seu jeito de ensinar. O Wang Abo tinha o seu jeito de ensinar. Da Fai Min Sankan tinha um jeito de ensinar. Luang Yiqin tinha um jeito de ensinar. Outros tinham um jeito de ensinar. Mas todos os jeitos de ensinar, mesmo usando formas e jeitos diferentes, usavam os mesmos conceitos. Linha central, posição frontal, enfim. Então podemos resumir e determinar que havia apenas um sistema. Podemos determinar e resumir que não havia apenas um sistema, mas sim conceitos nos barcos vermelhos. Examinamos a estrela da ópera dos 4 mestres que Yuen Kai-san preservou e herdou o sistema. Da Fai Min Sankan, Wang Abo, Luang Yiqi e Gulo Chu. Os alunos de Da Fai Min Sankan e Wang Abo e foram Fubokchao e Fong Xiuxing, que passaram a sua arte para Yuen Kai-san. Nós vamos chegar lá ainda também. Examine o aluno de Wang Abo e Luang Yiqi Luangjian. Portanto, podemos deduzir que havia apenas um sistema, com a variação de foco como informar e transmitir. Alguns concentravam sua forma em 4 seções, que são as formas de mão, enfim, e alguns concentravam em 4 seções de Sansink, são mais livres, né, mais teorias. Posteriormente, alguns dividiram a forma em 4 seções e formaram 3 de mão, o padrão vista hoje transmitido por Luangjian e Fubokchao, descendentes do qual quase todos os verdadeiros foram filhos de Wing Chun. Portanto, isso pode confirmar que alguns alunos de Feng Xiuxing misturaram sua arte com o Wang Chun. Além disso, com vários ramos que formaram Dai Duc Lan, eles se misturaram ainda mais à arte, misturando várias interpretações, do que quando a arte e a linhagem mista foi transmitida. Nos tempos modernos, havia mais material adicionado nas fontes, não em Chun, mas está bem documentado pelo Andreas Hoffmann, que foi aluno do Shen Kong, né, na Alemanha, e que acrescentou um bocado de jiu-jitsu brasileiro, Hungar e Panão em Chun. Tá bem? Os alunos de Feng Xiuxing foram Yuan Chai, Dong ou Tang Jit, Dang ou Tang On, Tang Suen, Ma Zhongyi, Lo Yunan, Yuan Chai, Yuen Kai-san, que foi seu último aluno, e tem também Sin Tao, Chan Qiu, Biu Ji, Luk Tin Pokon e Dik Seung Dao, parecido um pouco com o do Luangjian. Feng Qin, que foi o filho do Feng Xiuxing, Ashi e Luan Yan. As informações mais provenientes dos primeiros alunos de Feng Xiuxing, as informações mais confiáveis foram preservadas do seu último discípulo Yuen Kai-san, que manteve copiosamente as anotações escritas à mão dessa história, técnica conceitual e treinamento do seu Quan Quit. Essas notas criadas à mão estavam em posse do seu único discípulo, de Yuen Kai-san. O Yuen Kai-san só teve um discípulo, San. Até os próprios manuscritos escritos chegaram à mão de Yuen Kai-san e Yuen Jiotong. As notas deixadas por Yuen Kai-san, bem como os relatos verbais contados por San Nuk, transmitidos a seus alunos, sugerem que alguns fatos surpreendentes, em total contradição com algumas das muitas linhagens modernas que se vê hoje, e acredita-se hoje, mas notavelmente o mito do sistema separando o chamado Wang Chun, que é irmão do Wing Chun, é verdade. Segundo Yuen Kai-san, ambos seus sifus, Fubokchao e Feng Xiuxing, que foram discipulados pelo Barco Vermelho, Wang Abo e da Fai Min Sankan, praticavam o mesmo sistema chamado Wing Chun. Feng Xiuxing aprendeu com Da Fai Min. Fubokchao aprendeu com Da Fai Min e Wang Abo. O famoso Dr. Luangjian aprendeu com Wang Abo e Luang Ti. Todos eles praticavam o mesmo sistema. A única diferença era o foco e o conhecimento praticado e ensinado. Alguns utilizavam o Quanto, que são as formas de mão. Outros utilizavam o método Sansink, que são mais livres e com teorias e apenas algumas técnicas especiais.
Os primeiros alunos de Feng Shui, como a família Tang Dong-lo, criaram abordagens híbridas, misturando o que Feng Shui ensinou com todas as artes de suas famílias individuais e praticaram. Sabe-se que Feng Shui inicialmente ensinava apenas fragmentos de sua arte, como o Luk Dinpokuan e o Jong, para aldeões poderem se defender mesmo de seus entes queridos em tempo do bandidismo. Assim, vemos que a arte do Wing Chun misturada com o Hung-Gar da arte de Shaolin, que ainda é preservado, né, o Luk Dinpokuan e o Mukian-Jong dentro do Wing Chun. O currículo de Feng Shui, repetindo, seria Sampai Fu, Mukian-Jong, Luk Dinpokuan e Jigsun Dao, John Dao e Sapiat Kun. Feng Shui era temido caçador de recompensas, guarda-costas, e ele ensinou a Wen Kai-san e Wen Chai. Depois de se aposentar em média de 1933 até sua morte em 1936, onde os Yuans oficialmente fizeram seu funeral. Feng Shui aprendeu com Da Fai Min e Fu Bok Chao. Representa um dos únicos ramos derivados de Da Fai Min. Um dos descendentes de Da Fai Min. Wen Kai-san transmitiu seu único discípulo San-Nuk. É o único que foi oficialmente aluno dele. Won Jit, Feng Shui praticava exatamente o mesmo sistema de Fu Bok Chao e Luen Jian, exceto que seu sistema era totalmente composto por Sansing, um método vinculado a um formulário. Muitas tradições orais afirmam que Feng Shui praticava uma única forma de mão, que continha o conhecimento das 3 formas de mão, geralmente chamado de Sampai Fu, por isso que eram 3. Também foi transmitida a tradição oral de Feng Shui, que foi um dos maiores mestres do mestre do Luk Dinpokuan, e colocou grande foco no seu ensino em trabalho dos pés. A tradição oral da família Tang, que veio a ser o Tang Yi hoje, né, preserva o Feng Shui. Também praticou um conjunto em Sansing Sapiat Kun, que são os 11 punhos, um conjunto de 11 seções em Sansing. Atualmente, esse conjunto é encontrado na família Tang. Wen Kai-san transmitiu sua especialidade de Feng Shui. Fora o bastão e a aplicação corporal, incluía o Kuna, ou China, e o Sangut, que é a técnica de agarrar e segurar e quebrar, e arremessar e varrer o corpo. Houve vários relatos do sistema de Feng Shui. Transmitiu alguns e tentaram vincular Feng Shui ao Wing Chun, que tentavam vincular o Feng Shui, o Wing Chun e o Hung-Gar, mas eram separados. Enquanto outros sustentam que Feng apenas praticava o Wing Chun. A pesquisa também está em andamento. Material restrito aos membros da Ning Anton, material de estudo privado do Cifu Zeca de Barbosa, José da Silva, Lai Hoplon. Deixo aqui minha contribuição a todos os amantes sinceros da arte, que esse material seja sempre estudado para o crescimento da nossa nobre arte do Wing Chun. E aqui eu termino mais esse vídeo. Te agradeço muito por ter ficado comigo aqui agora. Mais de meia hora de vídeo, mas é muito rico o material. E como eu disse antes, perdoe por estar lendo, que eu não quero perder detalhe, eu podia estar olhando para a câmera, né, mas eu estou aqui focado. E se fez sentido para você esse material, e você não tem família, ou você está em alguma família e quer enriquecer mais esse material, eu vou deixar aqui embaixo 2 cursos, né? Um é o Kung Fu para a vida real, onde você consegue executar os conceitos do Wing Chun na vida real. E outro é o Sabedoria Kung Fu, que é um curso para formação, né, das pessoas que têm interesse de aprender um pouco mais da arte. Nossa linhagem está em 8 países, liderados por mim, e em 80 países, liderado pelo mestre Lai. É um dos poucos, na verdade, só 3 mestres no mundo de outros estilos também. Tem alunos em 80 países. Somos um dos maiores do mundo. E gostaríamos muito de ter você conosco. Mantemos os selos de legitimidade, o anel, o Junpai, nome chinês, tudo. Se você não tem linhagem, seria uma alegria ter você conosco. E se você tem linhagem e quer aprender mais, conte comigo sempre, certo? Muito obrigado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, não tenha medo. Se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais. Muito obrigado.